Seja bem-vindo a mais um vídeo no 7º dia de jejum, no qual nós estamos fazendo o propósito de Deus resgatar assim a nossa vida, resgatar assim a nossa alma, nos preparar para o grande dia que há de vir e vai acontecer, que será o resgate das almas que seguem a Jesus Cristo de Nazaré, o dia do arrebatamento, o dia em que Jesus voltará nas nuvens, junto com seus anjos, e irá levar todos quanto o obedeceram, seguiram, foram seus discípulos, andaram mediante a sua palavra. Isso é sério, isso vai acontecer. Se você está vendo esse vídeo, é um privilégio. O tema desse 7º dia em que nós estamos ministrando, que nós estamos pregando, estaremos abordando, falando sobre algo muito forte que nós praticamos e fazemos todos os dias de forma liberadamente, de uma forma degradê. O que é o degradê? Degradê é uma mudança de estágio. Dá um exemplo de uma coloração. Uma parte é clara indo para uma parte escura. O que eu quero pegar e fazer essa analogia? É que o pecado em nossas vidas, ele começa fraco e nós vamos aumentando, fortalecendo. E quando nós praticamos e fortalecemos, quem ganha com isso e se alimenta é o adversário da nossa alma, assim, o diabo. Porque é a forma pelo qual ele tem para nos acusar. É o motivo que ele tem para nos levar, para nos encaminhar para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Assim como ele recebeu já a sentença de Deus, isso conosco, ele tem essa força, esse poder, para nos puxar junto com ele para o lago de fogo, para o inferno, que é má eternidade, mediante o pecado. Porque a única coisa que faz a acepção entre o homem e Deus, a separação, a concepção, a conexão, né? O relacionamento de um homem, uma mulher para com Deus é o pecado. É praticar tudo aquilo que Deus manda nós não praticarmos. Se você pratica as leis de Deus, você é de Deus. Se você pratica as leis que são da carne, as leis do pecado, você é do diabo. E haverá uma recompensa por uma eternidade para os que servem a Deus e para os que não servem a Deus, para os desobedientes. Mas agradecemos a Deus por ter dado seu Filho Jesus Cristo para que possamos, com Ele, estarmos firmes e fortes em sua presença. Ele nos perdoa. Ele é a nossa redenção. Jesus Cristo é nosso Salvador. É Ele quem se ofereceu a Deus como um holocausto para ser sacrificado em prol de nossos pecados, para levar sobre si os nossos pecados, pois o seu sangue tem poder. Anteriormente, Deus exigia um animal, mas Deus agora deu o seu Filho. Não só para resgatar uma alma, porque um animal imolado, um animal sacrificado, perdoava apenas aquela alma. Mas Jesus Cristo padeceu para que todos pudessem ter a salvação nele, para que todos aqueles que crescem em suas promessas, em suas palavras. Amém? Vamos desde o início entendermos acerca do pecado e as suas consequências. O pecado, ele dá a pregação de dias, anos, meses, séculos, porque é tanto assunto e uma coisa vai puxando a outra, vai interligando. Assim como diz que o abismo, um abismo chama o outro abismo, da mesma forma a pregação, os temas, um vai puxando o outro, porque está tudo interligado. Querendo ou não, está tudo interligado. É que nem a conectado, que nem a internet, está tudo dentro da rede, está tudo dentro da internet, está tudo interligado. Facebook, Instagram, Google, sites, está tudo interligado. Uma coisa puxa e leva a outra. Eu estou estudando hacker, estou estudando internet, rede, e é uma coisa impressionante. Tudo está interligado. Por mais que você pense que não, mas está. Aqui diz,
sobre o início do pecado, aonde Deus ele criou terra, céu e mar, cria os animais, cria tudo quanto nós vemos com nossos olhos. Depois Deus cria o homem. Deus olha para Adão e vê que ele era só. Dá-lhe um sono profundo, de sua costela retira e forma a Eva e dá a ele por mulher. Só que Eva, ela negligencia o mandamento de Deus, dizendo que para a serpente que veio de lubriar, enganar, que aquela fruta poderia comer, cujo Deus falou que não poderia comer. De todos poderia comer, mas apenas uma não poderia comer, que é o fruto do conhecimento, que dá-lhe entendimento do bem e do mal. Faz ser igual a Deus, tendo o conhecimento do bem e do mal. Pois ambos viviam, Adão e Eva, na inocência, na pureza, na eternidade. A morte não tinha entrado, eles ainda não haviam pecado. Porque Deus fala, a alma que pecar, essa certamente morrerá. O pecado traz a morte, o pecado traz o juízo, o pecado traz a condenação, o pecado traz a separação, o pecado leva para o inferno, o pecado traz o sofrimento eterno. A alma que pecar, transgredir os mandamentos de Deus, essa receberá do Senhor a sua condenação. É forte, é muito forte. Isso traz arrepio à nossa alma. Para aqueles que têm entendimento e discernimento, sabe do grau da sua periculosidade, sabe como que é difícil, né? Como que é difícil vencermos o pecado, porque ele está enraizado, ele está em nosso código DNA. Já nascemos propensos a pecar. O mundo nos faz pecar. E o pecado inicia pelos nossos olhos carnais, que veremos aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Serpente, cobra. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim, lembra? Estavam no jardim. Nesse momento, Adão estava longe de Eva. Eva estava dando um rolé. Bateu de frente para a árvore próximo. E a serpente se aproximou e cochichou e falou. Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, para que não venha morrer combatentar, né? Não pode tocar, nem tampouco comer, porque se comeres fruto proibido, a qual Deus disse não, certamente morrerá. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. Ou seja, olha o bate-papo. O pecado começa com bate-papo, meu amigo. Começa com as ideias na tua mente. É o vírus entrando pelo seu wirefall, passando pelo seu antivírus, entrando dentro do seu computador, da sua mente, e, ou seja, contaminando, dizendo que você pode fazer aquilo na qual é proibido diante de Deus, a ordem, ordenança de Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Meu irmão, o pecado, ele é bom. O pecado, ele é gostoso.
O pecado, ele é aprazível, plausível, pegável, desejoso, bonito, formoso. O pecado traz em sua vista carnal o sentimento de prazer, de alegria, de satisfação, de contentamento. Libera hormônios da felicidade, né? Libera adrenalina. Vai ou não vai? Fuga ou não fuga? Né? Adrenalina, noradrenalina, né? Entre outros hormônios aí, tem que estudar mais um pouquinho acerca dos hormônios responsáveis pela emoção, pelo prazer, pelo desejo. Fuga ou ataca? Então, diz aqui que Eva comeu. Pegou. Deus falou que se pegar e comer, morrereis. Então, a Eva pecou, morreu. Olha aí a sequência. Pegou, pecou e com isso vai morrer a alma que assim fizer. E ela tanto come como que oferece ao seu esposo. Ela peca e faz o próximo pecar também. Tem aquele que peca e consigo leva o próximo ao seu redor. Foi o que fez Eva. E a Bíblia, aqui, vou deixar para você ler mais um pouco, diz que ambos comeram e os seus olhos foram abertos. Da inocência não se ouve mais. E após, diz a Bíblia, que eles comeram, eles perceberam que estavam nus, pelados, porque os seus olhos já não eram mais inocentes, já não havia mais a vida, a pureza, a inocência. Eles foram contaminados, passaram a ter discernimento. E a Bíblia diz que por eles estarem nus, eles fizeram para si, ou seja, roupas. E Deus, ele via sempre à noite vir e palestrar com Adão. Sempre vinha bater um papo com Adão. Adão, no virar da noite do dia, né? Um determinado momento, uma hora, Deus vinha e batia um papo com Adão, conversava com Adão. E aí, Adão, como é que tá? Tudo bem aí? Tá, tudo bem. Tá te faltando alguma coisa? Não. Como é que estão as coisas aí embaixo aí? Tô aqui em cima só de olho em vocês. Não, Senhor, tá tudo ok aqui. Tudo que o Senhor faz é bom e agradável, maravilhoso, não tenho o que reclamar. Eu era sozinho, o Senhor me deu até agora a Eva. Olha que coisa boa. Eita glória, né? Eva bonita, cabelão, olhos azuis, aquele fruto, né? Era o fruto proibido, mas que podia, né? Estou fazendo aqui uma brincadeira para quebrar um pouco o clima, né? Mas tinha de tudo. E agora ambos estavam com um discernimento entre o bem e o mal, igual a Deus. E a serpente conseguiu o seu feito. A serpente conseguiu o que ela queria. Destruir, trazer a morte para as coisas de Deus. Deus deu a vida, mas o propósito do diabo é trazer a morte. Tudo é o contrário. O diabo tudo é o contrário das coisas de Deus. O diabo, ele luta contra Deus. O diabo luta contra as coisas espirituais. O diabo luta contra as criações de Deus. O diabo luta para tudo que aquilo que Deus ele faz e fez e está fazendo de bom. O diabo, ele quer inverter, ele quer retroceder, ele quer destruir. Sua função, matar, roubar e destruir. Tudo quanto é concernente às coisas, às obras de Deus, para nós, para as nossas vidas.
Então, o diabo aí, ele teve êxito. Ele ganhou, ele conseguiu, ele dilubriou os pensamentos de Eva, atacou ela, e ela deu de presente Adão. Ambos comeram, ambos pecaram, ambos agora estão mortos, sentenciados agora por Deus. Porque Deus vem e olha, por que escondeste de mim o que fizestes tais? Porque tem agora discernimento, tendo conhecimento de que estão pelados? O que foi que lhe aconteceu? Então, quando você vê que Deus ele indaga, conversa, palestra e pergunta, questiona a atitude de Adão, Adão fala para Deus: foste a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto proibido, eu não sabia e comi, achando que fosse um outro fruto qualquer do jardim, na qual as árvores frondosas que o Senhor tinha nos dado e que podíamos comer dela. Então eu fui pego, fui de ralo. E de fato, Adão ele foi de ralo. Então Deus chega à mulher e fala: mulher, o que tu fizeste? Comeste da árvore e deste para o meu filho Adão, o seu esposo Adão. Então Eva, ela se esquiva e fala: não, foi a serpente, ela palestrou comigo e disse que eu poderia comer. Então o culpado não sou eu, tudo iniciou foi com a serpente. Então Deus chega à serpente e então decreta a sentença. Mas a sentença não foi só para a serpente. A sentença foi para a serpente, para Adão e para Eva, para os três. E como consequência eles foram expulsos. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, do paraíso. Ou seja, temos nós a cidade santa preparada, a cidade em que Deus preparou, cujas ruas são de ouro. Como nós abordamos, a glória de Deus está lá. Cidade essa que não haverá nem dia, nem noite, nem pranto, nem tormento. Não haverá aluguel, não haverá mais nada. Haverá somente nós contemplarmos a glória de Deus. Isso sim, aqueles que vão herdar a salvação. Os que entrarão, os que têm os seus nomes escritos no livro da vida, os que fizeram por onde, os que aqui na terra fizeram por merecer tomar posse do reino do céu. Não pecaram, mas sim se limparam todos os dias, se purificando, para poder tomar posse dessa promessa, dessa bênção, dessa profecia, desse bem maior que Deus nos concede, que é a vida eterna junto ao lado dele. Que coisa linda, que coisa forte, poderosa. Se nós atentarmos e entendermos isso, com certeza nós não vamos ter uma vida de pecado, não teremos uma vida de transgressão. Porque a nossa carne, ela está voltada para pecar, voltada para as obras carnais, que transgridem as leis da moralidade, da santidade, da purificação, principalmente da salvação da nossa alma. Né? Então, aqui está a palavra, né? E diz aqui que o salário do pecado é a morte. Morte essa que vai lhe tirar o reino de Deus. Irá lhe tirar a salvação. Vai tirar você daquilo que Deus tem para poder lhe dar a eternidade. E para que você possa entrar no reino do céu, necessário se limpar, necessário se purificar, necessário estar firme, forte diante de Deus, diante de Jesus, diante da sua presença. Porque somente dessa forma, com Jesus Cristo, na obediência da sua palavra, somente nós estarmos andando com Deus, com Cristo, então nós seremos salvos, teremos a salvação.
lutarmos com as armas espirituais. Jejum, oração, consagração, louvores. Nós agradarmos a Deus, mostrarmos para Ele verdadeiramente que nós queremos, não as suas bênçãos. Sim, as bênçãos de Deus são boas e agradáveis, mas mais do que a sua bênção, temos que querer Deus, o abençoador. E querer Deus é querer estar com Ele, mas há uma condicional, que é, primeiro, se achegar a Jesus para termos acesso ao Pai e obedecemos os seus mandamentos para que, após termos acesso a Ele, Ele possa olhar para nós e ver que verdadeiramente nós estamos fazendo por onde em sermos um servo, discípulo dele, um seguidor, um obediente às suas palavras e seus mandamentos, guerrear com as suas armas espirituais, para podermos vencer o mal, o pecado, que a todo dia, a todo instante, a todo momento, o diabo na nossa mente dá uma pecadinha, comete um pecadinho, numa mentira, numa prostituição, do uso de drogas, do adultério, o assassinato, entre outras coisas mais. Tudo obra da carne. Se eu não me engano, o livro, lá no Novo Testamento, esqueci qual é o livro, que fala as obras da carne e as obras do Espírito, que são as obras de Deus, na qual nós temos que nos atentar. Então, que essa palavra esteja bem clara, que essa palavra Deus possa ter falado, que essa palavra Deus possa ter lhe mostrado que o pecado vai te destruir, vai te tirar do jardim do Éden, vai te tirar da Nova Jerusalém, da cidade santa, preparada para os salvos. O pecado é o único motivo pelo qual Deus vai lhe tirar da salvação em ter a vida eterna. E o pecado é o motor de arranque de alta velocidade que vai te lançar, enviar a precipício abaixo para o inferno, para as chamas do lago do fogo e a eternidade, queimando, fogo e enxofre, tormento, dor, choro, fogo, enxofre, afastamento de Deus, os demônios queimando, uma eternidade gritando e gemendo e ardendo no fogo. É isso que você quer para a sua vida? Eu não quero. Então que a gente possa ter comunhão para com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração e que você se arrependa dos seus pecados. E que Deus possa lhe conceder e lhe dar bênçãos abundantes para você e toda a sua família. Que em Cristo Jesus você possa ser mais do que vitorioso. Que em Cristo Jesus possamos ter as nossas vidas limpas, as nossas vidas castas, as nossas vidas preparadas para herdarmos e estarmos com Deus na vida eterna. Que Deus possa falar abundantemente mais ao seu coração. Um forte abraço, fique com Deus, assista os outros vídeos anteriores e os próximos que hão de vir, porque certamente Deus tem uma palavra sempre para poder te abençoar e, consequentemente, te dar a vida eterna. Fique com Deus.